Olá pessoal, muita gente ainda se pergunta por que os aviões atuais possuem praticamente as mesmas velocidades máximas e, no modo geral, até velocidades máximas inferiores a aviões de 50, 60 anos atrás. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje do canal Águias de Aço. Então pessoal, se a gente observar aí as velocidades máximas, principalmente de aviões de caça, a gente vai ver que elas são geralmente inferiores às velocidades máximas de aeronaves de meio século atrás. E se a gente tomar como base, por exemplo, o icônico MiG-25, ele tinha uma velocidade máxima muito superior à casa do Mach 2, como a gente vê aí na maioria dos caças atuais. E se a gente observar caças concebidos ali a partir já da década de 80, 90, muitos deles já até nem chegam mais ao Mach 2, como o Rafale, o F-18 e o F-35. E a pergunta que fica é, não seria mais fácil atualmente projetar caças ainda mais velozes com toda a tecnologia disponível hoje? E outra pergunta é, por que a velocidade máxima se tornou menos importante? Olha, a resposta para essas questões não é tão simples assim e a gente tem que olhar aí lá para trás, para um período antes da Era do Jato. E nesse período, principalmente naquelas aeronaves ali da Segunda Guerra Mundial, a velocidade era vida no combate aéreo. E aí o que aconteceu é que os pilotos que se tornaram generais ali nos anos 50 aprenderam a voar nos anos 30, anos 40, voaram a Segunda Guerra Mundial, quando a velocidade ainda era a qualidade mais desejada em um caça. E aí é claro que a capacidade de ser mais rápido do que qualquer adversário era muito importante para esses caras. E quando os requisitos para novos aviões de caça foram escritos nos anos 50, no início da Era do Jato, aqueles generais tentaram garantir que uma velocidade máxima mais alta possível fizesse parte das especificações. Mas quando essas aeronaves aí com capacidade de voar a velocidades extremas foram usadas em conflitos reais, algo muito surpreendente e até mesmo imprevisto aconteceu. Eles quase nunca voavam supersônicos em combate. E para vocês terem uma ideia, quando a Força Aérea dos Estados Unidos compilou os dados de voo de vários anos de combate aéreo na Guerra do Vietnã, eles descobriram que todas as aeronaves juntas haviam acumulado só alguns minutos de voo a Mach 1.4 e só alguns segundos de voo a Mach 1.6, e isso em mais de 100 mil surtidas de combate. E olha isso, na Guerra do Vietnã nenhuma aeronave chegou a voar a Mach 1.8. E isso que a gente está falando aí de aeronaves otimizadas para voar a Mach 2, Mach 2.2 até 2.4. Mas afinal, qual a explicação para isso? Olha, uma das razões pode ser explicada por um dado chamado relação taxa de curva versus número de Mach. E o que isso significa? Bom, um piloto em combate sempre tenta pilotar a aeronave de forma a maximizar a sua taxa de curva. E desde aquela época, alguns estudos já demonstraram que em um caça geralmente as melhores taxas de curva são conseguidas a uma velocidade ali em torno do Mach 0.7. Abaixo disso, a aeronave começa a perder eficiência aerodinâmica e acima disso, em velocidades muito altas, a força G é tão alta que sobrecarrega não só a estrutura da aeronave, como também o piloto e se torna absolutamente inviável. Olha, o SR-71, por exemplo, voando ali naquelas velocidades absurdas ali de mais de Mach 3, praticamente só podia voar em linha reta. Quaisquer curvas, por mínimas que fossem, geravam ali uma grande força G e o Blackbird precisava de alguns minutos para fazer uma volta completa nessas velocidades. Então, com isso em mente, os pilotos de caça sempre acabavam entrando em combate em velocidades subsônicas e isso é uma doutrina que se mantém até hoje. E a segunda razão para aqueles poucos minutos em voo supersônico na Guerra do Vietnã foi a questão do raio de combate, que é aquela distância máxima que o avião consegue voar da sua base, cumprir um objetivo e retornar. E o raio de combate nos voos supersônicos acabava sendo bem menor, já que para se manter em voo supersônico, esses caças usavam aquele recurso chamado afterburner, que é o pós-combustor, que injeta uma quantidade extra de combustível, como o próprio nome sugere, após a queima, após a combustão. E daí o termo pós-combustor. Esse recurso gera uma potência muito maior, mas também queima muito mais combustível. E isso até tem mudado com aquele chamado Super Cruise, que é aquela capacidade de se manter em voo supersônico sem o uso de pós-combustão, o que dá agora a alguns caças como o F-22 e o Gripen EF a possibilidade de se manter em voo supersônico
sem sacrificar a questão do alcance. Mas também tem um outro detalhe muito importante, que é o estresse e o aquecimento da fuselagem. Olha, em voos ali acima do Mach 2, ocorre um atrito extremo entre a aeronave e o ar, e isso acaba exigindo entradas de ar pesadas e mais complexas, além de uma estrutura resistente ao calor, asas mais enflechadas. O próprio F-14, né, era um exemplo disso, que era capaz de voar acima do Mach 2.35, mas para isso também ele tinha aquele esquema de geometria variável. Afinal, as asas mais abertas geravam mais sustentação, mas também causavam um arrasto com ar bem mais alto. E o próprio MiG-25, né, chegou a ser flagrado ali voando a Mach 3.2, mas nesse caso ele entrou numa situação que deixou os motores danificados. E o que se diz é que os pilotos não podiam exceder o Mach 2.5 sem permissão, e a velocidade máxima permitida para o Foxbat ficava em torno do Mach 2.8. E já o SR-71 usava uma tecnologia diferente dos motores, que praticamente não tinham nenhuma limitação de velocidade. Mas aí o que limitava era realmente a estrutura da aeronave, que superaquecia com o atrito. E aí, tirando essas aeronaves como o F-14, né, que tinham essa capacidade de mudar o ângulo das asas, todas essas características, né, de entradas de ar e fuselagem reforçadas acabavam degradando as qualidades de combate em velocidades subsônicas, que era justamente onde essas aeronaves eram mais utilizadas. E aí chegava a ser irônico, né, que dar aos caças a capacidade para voar acima do Mach 2, na verdade piorava essas aeronaves na função em que elas eram mais usadas. E um outro detalhe que é pouco falado é que as condições em que a velocidade máxima é atingida são condições bem específicas, que são condições de altas altitudes e configuração limpa, ou seja, sem armamentos e tanques externos. E a gente sabe que essas são condições que raramente estão disponíveis em combate. E aí você pode estar se perguntando, mas as altas velocidades não são importantes em um caça para fins de interceptação de aeronaves inimigas? Sim, essa era uma das principais justificativas aí para essas altas velocidades há meio século atrás, já que o interceptador tinha que colocar o intruso no seu alcance, né, sejam dos canhões ou de mísseis, mas à medida que os radares e os mísseis foram avançando, com os radares sendo capazes de detectar aeronaves a centenas de quilômetros, a importância da velocidade também acabou diminuindo. E muita gente também se pergunta, e quanto aos mísseis? A velocidade também não é importante para escapar deles? Olha, num primeiro momento a ideia era essa sim, né? Inclusive o SR-71 fez isso com maestria, escapando de milhares de mísseis lançados contra ele, sem nunca ter sido atingido. Mas os mísseis evoluíram e tornaram essa tarefa aí praticamente impossível com o passar do tempo. Um dos exemplos que derrubou essa questão da velocidade aí foi o sistema antiaéreo S-300, que pode usar mísseis que têm uma velocidade máxima acima de Mach 7, o que é mais de 3 vezes da velocidade máxima da maioria dos caças atuais. E sem contar também que os satélites passaram a poder cumprir as missões de reconhecimento, eliminando a necessidade de aeronaves como o SR-71. E aí, como ficou claro que as aeronaves de combate não vão conseguir derrotar um sistema de defesa aérea com velocidade, a estratégia mudou e o foco passou para a tecnologia stealth, que é aquela furtividade, e também a chamada guerra eletrônica, e ambas tentam fazer com que a aeronave não seja detectada. Então, a partir dos anos 70, as lições aprendidas foram incorporadas aos designs mais recentes, como aqueles que eu mencionei agora há pouco, e a tecnologia stealth e a guerra eletrônica se tornaram mais importantes, o que diminuiu bastante aí a importância dessas altas velocidades. Então era isso, pessoal, espero que tenham gostado. E um detalhe é que de uns anos para cá a velocidade ganhou importância de novo nos combates, mas aí agora falando dos mísseis hipersônicos, que são tão velozes que são praticamente invulneráveis. Até já se fala aí em defesas à base de laser aí contra esses mísseis, mas é uma tecnologia que ainda está sendo desenvolvida. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra gente. E se não conhecia o canal, não era inscrito, vai ali naquele botãozinho e se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja virtual. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!